Mas eu quero mencionar uma mensagem que apareceu aqui da Amanda. Ah, não. Não, é outra pessoa que eu tinha falado. Porque ela perguntou assim, e como fortalecer o emocional feminino? Sendo que muitos profissionais, para além da religião, também reforçam a estrutura social. Bom, você falou que as mulheres hoje estão tendo mais independência financeira, mas às vezes elas não têm independência emocional. Que elas podem, o que Na elas maior podem parte fazer para das vezes. fortalecer esse lado emocional também, já que hoje elas já estão conseguindo uma certa independência financeira? Gente, eu não vejo outro caminho se não seja tirar o homem desse pedestal. A gente precisa começar a valorizar a nossa rede de apoio. Porque se a gente não tiver uma rede de apoio, se a gente hierarquizar, né, as relações, o que que é isso? Como que eu faço essa hierarquia? É quando eu coloco o relacionamento com um boy, né, com um homem hétero, enfim, na relação tradicional, monogâmica, eu coloco isso no topo da minha vida. Nada vai bem na minha vida se a minha relação, né, que eu almejo, que eu espero, não está bem. E nós, como mulheres, a gente tem o costume de fazer isso o tempo todo. Eu vi um meme esses dias de uma menina que ela faltou 3 dias porque ela terminou com o namorado. Os homens não colocam, a gente tem que derrubar esse pedestal. E quando eu falo de derrubar o pedestal, eu não estou falando de ser contra os homens, sabe? De lutar contra. A gente não tem que lutar contra ninguém. A gente tem que caminhar juntos. As relações só vão ser saudáveis se a hierarquia acabar. A hierarquia não vai mais mover as relações atuais. A mulher não vai voltar a ser quem era. É interessante que até as mulheres que acreditam nisso, elas não têm essas características, né? A Lara, né, que foi aquela nutricionista que batia na tecla de que ela tem que lutar pelo casamento, que o marido dela tinha feito e acontecido, tinha sido tudo para ela, foi casada por 6 anos, né, e tudo mais. Ela mesmo, né, não tinha o comportamento dessa mulher que vai sustentar o casamento que ela acreditava que tinha que viver. Olha que loucura! Ela não tem a personalidade da mulher que vivia essas relações. E justamente o caso dela que aconteceu mostra que a relação dela jamais duraria porque tem coisas que é inaceitável pra gente, para as mulheres da nossa geração. Então, construir a nossa autoestima e não ficar esperando o príncipe encantado. São 3 coisas fundamentais. Para não esperar o príncipe encantado, a gente precisa dar valor para a nossa outra rede de apoio. Quem são as outras? Os familiares, os amigos que a gente construiu. Né? Esses vínculos afetivos, eles precisam ter lugar e espaço na nossa vida, da mesma forma que os relacionamentos têm. A gente precisa também dar valor à nossa questão profissional, a estudar, a nos colocar em primeiro lugar, a ter atividades que a gente goste de fazer. Isso para a mulher. E a mulher não tem isso. Parece que todo o foco da mulher é sempre o relacionamento. Né? Ela vai bem arrumada para um rolê, não porque ela vai sair com as minas e vão, sei lá, encher a cara ou dar risada, se divertir juntas. Não. O foco da noite é alguém olhar para ela e, tipo, ela ficar e ela conhecer alguém incrível e legal. Entende? Não que isso seja um problema. Não é um problema a gente conhecer e se relacionar, porque essa é a base humana. A base do ser humano é criar vínculos afetivos. Só que o problema da mulher é fazer com que o vínculo afetivo que ela tem com o homem seja o exclusivo, o máximo e seja a força motriz da vida dela. Certo. A Amanda está dizendo aqui que somos feitos do social. Acredito que a terapia, a análise pessoal e o autoconhecimento ajudem a fortalecer o emocional, né? Ela está chamando a atenção para a questão da terapia, esses trabalhos de autodesenvolvimento que hoje tem muitos, né? Acho que também, né? É fundamental.
Hoje está tendo É muito grupos fundamental. do sagrado feminino, grupos de mulher que se reúnem e aí estudam aqueles livros tipo Mulheres que Correm com os Lobos. Está tendo muito movimento, né? Opa, falando disso, o meu tá ali, ó. É o meu livro de cabeceira. Um livro bem complexo, bem intenso para ler, né? Para quem já leu, inclusive, tem um capítulo chamado Barba Azul, que é o capítulo para ler e reler. Eu acho que o Barba Azul tem muito a ver com as descobertas que eu trago para a mulher. Né? Eu acho que o Barba Azul é meu livro. Eu vou fazer uma analogia. O Barba Azul é o meu livro para as mulheres. E aí depois, a mulher, depois que lê o meu livro, ela vai decidir se ela vai abrir a portinha e deixar sangrar, né? Ou se ela vai guardar a chave no armário. É interessante. Eu não li o livro, né? Mas eu sempre vi que é a Bíblia das mulheres que querem, assim, se emancipar, né? E É muito uma coisa que legal. eu lembrei, eu gosto, eu ouvi muito, eu ouvi um exemplo, e esses exemplos são sempre bons para ver como ainda hoje existem, as mulheres ainda têm um valor diferente dos homens, e tem menos autoestima, né? Foi até aqui, tem uma sexóloga que chama Ana Canosa, e ela tem um podcast chamado Sexoterapia, e aí ela sempre entrevista algumas pessoas. E teve uma das entrevistadas que ela falou assim: você já reparou como os homens adoram mandar foto do pênis? Eles ficam mandando assim, sem nem conversar. Aí ela falou assim: você já viu a mulher fazer a mesma coisa, mandar uma foto assim da vulva? Então, ela falando assim, os homens têm um certo orgulho de si mesmos e as mulheres meio que têm uma vergonha, querem esconder, né? Eu achei muito interessante esse exemplo que ela deu, porque de fato acontece. Eu, eu vou pegar uma ponte disso que você está falando, né, para trazer um assunto que a gente fala pouco, mas é muito real. A nossa sociedade é falocêntrica, né? Quando eu digo falo, eu não estou falando de pênis. O que eles enviam são a foto do falo. O falo, ele deixa de ser um órgão genital e passa a ser um instrumento e uma ferramenta de poder do patriarcado. O falo é mais que um órgão genital. Ele é um instrumento e ferramenta de poder. E a gente percebe isso desde a antiguidade. Eu estive na Grécia e estive em Nápoles, né? Em Nápoles foi redescoberto no século XIX a cidade de Pompeia, que ficou por 2 milênios, quase, né? Embaixo das cinzas do vulcão Vesúvio. Então, isso fez com que aquela comunidade fosse muito conservada. E aí a gente percebe, né, que tinha muito. Tem o Museu do Sexo em Nápoles. E tem pintos, gente, pênis, pra tudo que é lado, sabe? Os bonequinhos desse tamanho, com os pênis gigantescos e tudo mais. E aí causa pra gente, que é uma sociedade cristianizada, causa, né, esse pudor, né, essa questão de estar ali transgredindo as ideias de moralismo e tudo mais. Só que a gente observa como era uma sociedade falocêntrica, né? Esse pênis grande não tinha tanta relação com a sexualidade, mas tinha com esse objeto de poder, como essa ferramenta de poder. E aí é interessante porque os desenhos que os meus alunos fazem nas cadeiras, que é aquele desenho com duas bolas, né? E um círculo que faz alusão a um pênis para você sentar, já faziam, né? Já tinha um quadro da antiguidade com exatamente o mesmo símbolo, gente. Era o mesmo símbolo.
para vocês verem, a gente consegue perceber aí como que a representação do pênis ela tem muito mais relação com o poder, e talvez isso explique muitas outras coisas, né? Eu não sou psicólogo ou psicanalista para entender essas questões psíquicas, mas eu tenho certeza que tem uma relação com violências como estupro, a violência sexual, tem relação mais com esse poder que o falo representa para o patriarcado. Uma vez eu fiz um post falando justamente sobre isso, perguntando por que a gente usa esse gesto aqui para ofender alguém, né? Aí esse gesto, ele realmente significa o pênis e os testículos. Então a gente mostra isso como sendo uma forma de ofender, né? E aliás, todos os nossos palavrões, eles têm, quando você manda alguém se fuder, você fala que é filho da puta, vai tomar no cu, enfim, todos eles é sempre uma conotação de poder que o sexo tem. E alguém vai se fuder, você não fala, vai fuder, você vai ser. Então a ideia de que a pessoa ela vai se fuder, né? Ou então ela tá fudida na vida. A gente usa muitos termos, né? Eu cheguei a achar, quando eu fui estudando isso, você vai gostar, eu descobri que nos dicionários tem um termo assim, chamado embucetada. É uma palavra. Embucetada é uma pessoa que eu uso muito. Né? E embucetada é justamente uma pessoa que tá mal-humorada, ela tá, enfim. É muito curioso como a nossa linguagem, ela de alguma forma, ela expressa. Ela reproduz essas simbologias, né? Elas são os significados, né? Em língua portuguesa a gente já estuda signo e significado. Então, o signo seria justamente o falo, né? E a língua vai reproduzir esses seus significados da mesma forma. A língua é incrível. Incrível. Bom, e como que tudo isso que você está falando faz interlocução com a questão da não monogamia? Você acha que para os homens é mais difícil de alguma forma por conta do orgulho masculino? Como é que você faz essa articulação? A minha não monogamia é política. E eu acho que vocês têm que considerar também muito que é uma mulher negra, periférica, né, que veio da base, falando. Né? Então, tudo isso diz muito sobre tudo que eu escrevo, sobre tudo que eu falo. Então, a minha não monogamia tem esse caráter de contestar os papéis sociais. Eu acho que é muito mais forte a reprodução dos papéis sociais, que trazem todas essas camadas que a gente trouxe aqui na nossa live, né? Porque isso são o fundo do iceberg, não só a ponta dele. Quando a gente fala de não monogamia, a galera vai entender quantidade, vai falar de poligamia, de palhaçada, trisal, ficar com um monte de gente, meneja-truá. Mas isso tá de longe, tá de muito longe ser a representação daquilo que eu trago na minha página, né? Talvez por isso tudo que eu falo tá causando tanto para mulheres e para homens tanta curiosidade. Tem uma abrangência política muito maior do que o fato superficial de você ficar com outras pessoas. Eu não acredito que seja esse o nosso caminho, né? Eu acredito que a gente não vem de um mar de rosas. A gente não está vindo já de um cenário ideal. A gente já vem de um cenário problemático. Então, a minha não monogamia vai tentar trazer todas essas questões para que a gente desconstrua os papéis sociais, para que a mulher se emancipe emocionalmente falando. Né? A gente precisa dessa emancipação. Eu estou dizendo que a gente não vai se relacionar mais com homem? Não, gente, isso é extremismo. Isso é mentira. Isso é charlatan, sabe? Não é esse o caminho.
O caminho é que para criar relações mais saudáveis, a gente vai precisar tirar o homem desse pedestal. A gente vai precisar romper com a ideia do amor romântico, né? A gente vai precisar tirar o relacionamento, né, do foco e do centro da nossa vida. Aí, partindo disso, eu acredito que a gente consiga construir relações mais saudáveis. O ponto é esse. Esse é o ponto principal do meu diálogo e das minhas reflexões. Essa perspectiva mais política da não monogamia, ela enriquece muito, ela dá muita profundidade para o tema, né? Ela dá muita profundidade. Sim. Porque no nível mais superficial, a gente vê até mesmo na não monogamia relacional, muitos padrões do patriarcado se reproduzindo, mesmo na não monogamia, né? Por exemplo, é comum ver casais onde o homem pode ficar com outras mulheres, mas a mulher não pode ficar com outros homens. Seria uma monogamia unilateral. Então, essas coisas elas se reproduzem, independente do modelo de relação, né? Por isso, o que mais importa é essa contestação, né? Esse questionamento. No final das contas, é que todos Exatamente. tenham valor próprio, né? Todos tenham, todos, a gente não precisa achar que alguns são melhores que os outros, né? E também tem uma igualdade ali de voz, eu acho. Sabe? A mulher ter voz, né? E o homem também ter voz. Porque o comum na nossa história é o homem ter voz e a mulher não. E a mulher não ter, porque existe uma hierarquia, existe um papel social. Só que eu vou falar algo muito mais importante em relação à igualdade. Eu busco também igualdade nas relações, só que como eu já disse antes, não estamos saindo de um cenário ideal. A gente já sai de um cenário que é extremamente problemático. Então, o que a gente está buscando nesse momento de transição é equidade, né? Então, a equidade é dar condições para que todos estejam no mesmo lugar. Só que a mulher não está entrando na não monogamia na mesma condição e com a mesma consciência do homem. Essa é a questão principal da não monogamia. Isso que causa muitos conflitos em relação a tudo que a gente fala, a todas as reflexões que a gente traz para a não monogamia. Só que eu gostaria muito que os homens, né, principalmente os homens héteros, que discutem, que trazem para reflexão, eu gostaria que entendessem essa questão. As mulheres e os homens estão indo para a não monogamia a partir de níveis e de pontos completamente diferentes. Eles já chegam na não monogamia a partir de pontos injustos. Você vai perceber no diálogo de mulheres que estão desconstruindo a monogamia muita mágoa, muitos traumas, né? Muita relação conturbada, tóxica, abusiva, né? Não que os homens não vivem isso, mas é desigual. Então, existe, né, essa necessidade de hoje a gente pensar na equidade. E a equidade é dar condição para que a mulher ela entre na não monogamia, né, da mesma forma que o homem está vindo. Então, acho que esse é o ponto principal para as pessoas que querem desconstruir as relações tradicionais e o amor romântico. Bom. Eu estou vendo aqui um comentário da Sheila, ela disse assim, hoje participo de grupo de mulheres, mas não conheço muitos grupos de homem. A audiência de vocês é mista ou é mais feminina? Como equilibrar essa parceria mulheres e homens? Isso que ela está falando me chama muita atenção, porque eu já participei de muitos grupos, muitos. E sempre a audiência feminina maior. Grupos assim de psicologia, de terapia, de autodesenvolvimento, de espiritualidade, de não monogamia. Sempre as mulheres estão mais buscando, parece que elas sempre estão mais buscando esse crescimento, esse desenvolvimento do que os homens. Não sei se você percebe isso também, mas eu percebi isso claramente, assim.
Eu percebo isso claramente. Isso é muito evidente. Tem homens, né? A gente não pode generalizar, mas assim a diferença é gritante da quantidade de mulheres que querem desconstruir, que querem construir relações mais saudáveis. Só que a gente não vai conseguir construir sozinha. Se o homem não entender a problemática e continuar, né, mantendo seus privilégios, principalmente dentro dos relacionamentos, a gente não vai conseguir ir para caminho nenhum. E o que eu vejo muito na não monogamia é o homem tentando manter esse seu topo de privilégios, e justamente isso faz com que a gente não consiga sair do lugar. Porque enquanto a gente não reconhece, né? Enquanto o homem não reconhece os privilégios, e ele não está reconhecendo, senão ele estava indo em busca, não só nós mulheres, comprando livros, fazendo terapia, em grupos de sagrado feminino, fazendo curso para ser a mulher ideal, né? Não tem curso para homem ideal. Quem tem que fazer isso é a mulher na concepção social. Então a gente precisa desconstruir isso, e a gente não vai desconstruir sozinho. A gente precisa dos nossos pares, que são os homens. Eles precisam desconstruir. Eu falo que os homens permanecem os mesmos. A mulher pode fazer e acontecer. Se os homens permanecerem os mesmos, com as mesmas concepções, com as mesmas ideias, com as mesmas crenças, e ainda tentando garantir os seus privilégios dentro dos relacionamentos ou fora deles, enfim, a gente não vai conseguir construir relações mais saudáveis. Só que eu imagino que seja difícil abrir mão de privilégio, né? Porque se você tem É privilégio, muito. é difícil você não querer usá-lo, né? E Usufruir. não tem Só que o privilégio problema é que para usufruir é um desse trabalho assim de privilégio, desconstrução para os homens, abrir mão do privilégio. gigantesco, 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 né? Porque a gente está sendo, e fomos, e continuamos sendo, com essa nossa. O ser humano gosta de se relacionar, mas com a nossa compulsão por estar em relacionamentos, nós acabamos por ser base para que os homens fiquem confortáveis e não façam nada, porque a gente está fazendo tudo. A gente está tão desesperada que a gente está metendo as mãos pelos pés, a mulher está fazendo muito, né? Ela está fazendo por dois. E é isso que dá para o homem essa segurança. Porque imagina você ter a segurança de uma pessoa que está fazendo tudo. A gente está servindo de base emocional para eles. Isso é muito injusto. E é claro que não vai dar certo, a gente vai se sentir frustrada. Por isso que eu falo que precisa ter equidade. A gente precisa criar condições para que as mulheres cheguem na não monogamia menos saturadas. E os homens vão nos ajudar a fazer isso. Não tem outro caminho. Talvez por isso que seja Você tão falou essa coisa da difícil. mulher ser a base emocional do homem, eu lembrei aquela, não sei, é um ditado que se diz assim: por trás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. Uma Interessante que ela grande está mulher. dando Eu não uma quero estar atrás base de para homem esse homem nenhum. poder realizar o que ele tem que realizar, né? Ele só consegue Isso é porque tem uma mulher muito por real. trás que está dando uma base emocional, e não só base emocional, né? Também tá fazendo muitos trabalhos, está cuidando da família, está cuidando da casa. Então isso permite que eu vá para o mundo É o realizar, apoio né? completo. Faz toda a diferença, né? É o apoio completo, né? E aí eu fico muito, muito triste, né? De perceber, por exemplo, a minha maneira de me emancipar é justamente porque eu tenho atrás de mim, né, uma mãe que abriu mão de tudo pela família. Então eu tive essa base, eu tive a oportunidade de poder renunciar, seguir os mesmos passos dos meus antepassados, né, das minhas ancestrais, que seguiram exatamente o mesmo caminho. Estou fazendo a árvore genealógica da minha família. É difícil pra caramba fazer a árvore genealógica de uma mulher negra, né? Porque a gente sabe que vai chegar um momento que encontrar os nomes vai ser um pouco mais difícil.
mas eu já cheguei nos meus trisavós, e assim eu descobri que todas elas, né, as minhas ancestrais, elas seguiram esse mesmo caminho de ter filho, de morrer muito jovem, de provavelmente ter tido uma vida de devoção à família. E hoje não restou muito. Então eu fiz essa renúncia, né? Essa renúncia ao casamento para eu viver a plenitude do que uma mulher negra poderia viver na sociedade que a gente vive hoje. Eu não quero reproduzir eu agradeço a base que a minha mãe deu para mim, eles são, né, eu honro além de tudo, só que não é esse caminho. Ela me deu a escolha de eu poder não escolher esse caminho. Eu tive essa opção que, na verdade, ela não teve, né? O casamento foi para ela redenção. Interessante você Para falar mim de, não. né, dessa questão da árvore genealógica. Eu também andei buscando isso em algum momento, e eu descobri uma história da minha bisavó, que ela tinha tido 19 filhos, e aí o médico falou para ela, olha, você não pode ter mais filhos, se você tiver, você vai morrer. Aí falou para o marido, só que o marido falou, não, não, eu conversei com o padre, ele disse que a gente não pode usar nenhuma forma de Não contracepção, não ter. ter. E aí, de fato, ela engravidou e morreu. Aí depois ele casou com outra pessoa, teve mais 17 filhos, né? Então você imagina, a mulher, Insano. ela tá ali num papel de uma máquina de parir, né? Então, a minha bisavó também morreu, né, com parto. Minha avó até ficou muito emocionada quando eu achei. Os documentos saíram todos naquele Family Tree, eu acho, alguma coisa assim. E aí saiu os documentos até dessa irmãzinha que minha avó perdeu, né? Que minha avó não sabia, a história, ela era muito nova. E aí esses documentos ajudam a reforçar. Então, assim, para você ver, eu também tive uma avó que perdeu, bisavó, perdeu a vida Pois sem a é, mãe. Então, assim, é justamente eu tenho a escolha de não seguir esse caminho. E eu vou escolher não seguir esse caminho, né? Isso para mim é uma emancipação. Eu tô rompendo um traço das minhas ancestrais. E aí, para mim, é muito simbólico. Eu que fui, né, a primeira da geração que vai romper com essa ideia de que vai justamente na contramão de tudo isso. Para mim é muito simbólico. E eu estou muito feliz da repercussão que esse livro tem tido na internet. Gente, tá surreal. Eu jamais imaginei que a repercussão seria tão intensa. Eu sei que olha, ainda está em crescimento, mas assim, eu recebo inúmeras mensagens diariamente, né? O livro que vai lançar agora, no dia 27 vai ser o lançamento. Ele já está em pré-venda, já tem pessoas comprando. Aumentou ainda mais a venda do e-book e as mulheres compartilham. Isso para mim traz assim, falei, meu Deus, como é bom saber que aquilo que eu escrevi, as reflexões que eu fiz, tem ajudado outras mulheres a pensar melhor. Mulheres e homens, tem muitos homens que me seguem, que leem meu livro e que concordam e que repensam. Então é um papel social tão importante, né? você está influenciando muita gente. Por último, eu queria te fazer aproveitando o seu lugar, né, de fala, eu falei de como que a questão da não monogamia, ela é engendrada, né, no sentido de que o gênero acaba tendo influência. E como é que é a questão do racismo, né? Até que ponto as mulheres negras também entram na não monogamia de um lugar muito diferente? Como é que Muito você vê diferente. isso? Estando nesse lugar, como é que é essa interlocução entre a não monogamia e essa branquitude? Nossa, é muito diferente, né? A tal da interseccionalidade, que inclusive a professora Valesco, ela já fala, né, na obra dela. A gente tem no feminismo negro a pauta da solidão da mulher negra. E aí eu trouxe uma releitura da solidão da mulher negra com a solitude da mulher negra.
que inclusive eu tenho escrito, né? Eu comecei a escrever um projeto de um livro que já está em andamento, que vai trazer esse recorte da não monogamia com a mulher negra, né? Então, assim, só para entender um pouquinho melhor essa perspectiva, a mulher negra, ela sempre teve esse lugar de casualidade. Então, o que que ela quer? O que que ela busca? Ela busca ocupar esse lugar, que é um lugar idealizado. É uma idealização esse lugar de acolhimento e de validação. É um lugar que hoje a gente contesta. Então, a mulher negra que não foi validada, né, que vivia a casualidade por muito tempo, né, que vivia os relacionamentos que só visavam a conveniência do homem, elas era como se elas se absorvessem dessas migalhas, você entende? Então, a minha visão em relação à solidão da mulher negra é que a gente não vai pedir, eu não vou pedir, né? Eu não vou aclamar esse lugar. Esse lugar, que era o lugar da mulher branca de validação, não é um lugar que eu quero estar, né? Essa validação não é um lugar para mim. Então, eu preciso repensar nesse lugar de acolhimento, eu preciso repensar esse lugar de afeto, para que aí eu o ocupe. Então, vai ser duas desconstruções, né? Vai ser a desconstrução desse lugar que eu quero ocupar. Por isso que eu vou aí refutar a ideia da solidão da mulher negra, né? Mas não porque eu não entenda a pauta, não porque eu negue o fato da mulher ter sido colocada no lugar de casualidade desde a escravidão, dela ser usada como um objeto, né? Ainda mais do que a mulher branca. Mas porque o lugar que é reclamado não me interessa. Eu não quero ser validada, eu não vou, né, me alimentar dessas migalhas afetivas. Eu preciso reconstruir esse lugar para que aí eu ocupe, né? Então esse tem sido o meu ponto em relação ao fato do feminismo negro e da mulher dentro dessas relações tradicionais, né? A relação tradicional e os papéis sociais que nos cabem não serve nem para mulheres brancas, muito menos para mulheres negras. Por mais que por algum período esse papel e essa validação foi totalmente necessário, e por mais que por um período a gente viu esse papel como uma redenção. Se essa redenção ela não faz sentido hoje, para que eu quero ocupar esse lugar? Que sentido faz eu exigir ser assumida em um relacionamento monogâmico se eu já sei qual é a incumbência que me cabe, qual o papel social que me coloca num papel de subversão, que eu não quero estar. Então não tem sentido. Eu escuto você falando assim, eu não quero validação. Eu acho, pelo que eu entendi, você quer não precisar dessa validação, né? Não Validação o ter ser que humano depender precisa, né? não ter que depender dessa validação, né? Para sentir que tem valor. Exatamente, o relacionamento. A gente precisa de validação. Por isso que eu falei da rede de apoio. A minha rede Né? de apoio, quando eu citei aqui no começo da live, ela é um lugar de acolhimento, né? Eu não sei se validação de valor, né? Eu não sei se o valor está ligado a essa ideia capitalista, né? De valorização. Eu acho que o valor que a gente procura nas nossas relações são mais ligados ao acolhimento, a se sentir parte de um grupo, né? E não se sentir validado. Agora eu tenho valor porque antes eu não tinha. É problemático a gente pensar que a validação ela nos dá valor porque isso parte do conceito que antes a gente não tinha, né? Então, assim, o que o ser humano busca, na verdade, é acolhimento.
né? A gente busca afeto, a gente busca acolhimento. Isso é uma busca contínua do ser humano. O que eu não busco é essa validação, é ter valor a partir de um relacionamento tradicional com um homem. É, e entender que a gente pode buscar afeto em diferentes Em lugares, outro. não só no E não relacionamento, né? só. Esse é o ponto principal que a mulher precisa virar a chave. É. E quando o pessoal fala de não monogamia política, não monogamia política fala de você retirar essa questão das hierarquias, né? E às vezes as pessoas pensam que é só tirar a questão da hierarquia no nível da relação, mas é uma hierarquia, inclusive, dos relacionamentos em relação às outras, o relacionamento amoroso em relação aos outros tipos de relacionamento, né? A É você não todos. colocar o relacionamento amoroso acima da amizade, acima das relações familiares, é tentar tirar essa hierarquia, e aí alguém estava perguntando como é que a gente se fortalece, né, como mulher. Eu acho que é justamente a partir dessas relações de amizade, né? Com E aí certeza. A ela rede de estando mais apoio. fortalecida, e aí ela estando mais fortalecida, ela pode entrar num relacionamento de um lugar de maior equidade, assim. Com certeza. Porque aí você tem ali o acolhimento, que eu já disse, em outras relações, né? Nem todo mundo vai ter o acolhimento no berço familiar, né? E isso é um tema mais sensível da gente tocar. Só que ainda bem que hoje esse berço familiar, esse núcleo familiar, ele não é um único possível, né, para que a gente construa e se apoie em relações acolhedoras. Então, o que o ser humano precisa são de criar vínculos afetivos acolhedores. E a mulher precisa fazer com que o vínculo acolhedor e afetivo dela não seja apenas o homem. Muito bom, faz todo sentido. Bom, Adriana, eu gostei demais de tudo que você falou, superou bastante as minhas expectativas, né? Uau. Você realmente traz muita. Acho que você fala de um lugar de muita autoridade no sentido de falar a partir daquilo que você vive, né? Então eu acho que talvez por isso é que você consiga inspirar tantas pessoas, que você está sendo um exemplo daquilo que você está falando, né? Você não está só falando na teoria. Então, acho que as pessoas que assistiram também devem ter ficado encantados, como eu fiquei. E eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui falar para a gente, trazer todas essas ideias que para muita gente não está acessível, né? E agora com o seu livro talvez vai estar acessível. Então, para finalizar, você podia só falar um pouco como é que as pessoas podem acessar seu livro, comprar seu livro, porque eu imagino que elas estejam com muita curiosidade nesse momento. Então, fala um pouco como é que as pessoas podem te encontrar e como podem acessar seu livro. Ah, eu fico muito feliz. Quero agradecer primeiro a oportunidade dessa troca. Eu estou realmente muito feliz de ser ouvida. Quando um escritor escreve, a primeira coisa que ele quer é ser ouvido, né? E eu estou tendo esse lugar, essa rede de afeto, essa rede de apoio está vindo também dos meus seguidores da internet, de vocês, dessa relevância que vocês estão tendo para uma mulher negra. Né? Isso já é história, isso já é a equidade que eu falei, ela está acontecendo a partir daqui. Então, quero agradecer muito, tá? Pelo seu convite, pela troca que nós tivemos. É para mim também uma honra estar aqui nessa troca, nessa conversa com vocês. E para quem quiser acessar, na minha página, Adriana Ventura Oficial, lá tem o link do livro, que foi a primeira versão, o e-book, né? Já tem a versão nova que aparece agora no dia 27/2, que é o lançamento oficial. Esse livro já está na pré-venda pela Amazon, já está na própria editora Viseu, que é a editora que publicou o meu livro. No mês de março vai ter o lançamento oficial aqui
no Tatuapé, né, que é a região que eu moro e tudo mais, então a gente vai fazer aqui o lançamento, o lançamento do livro, então eu vou ter esse contato maior, não vai ficar só pela internet, eu vou publicar na minha página depois, né, o convite para todos, para ir lá me conhecer, para a gente ter essas trocas no touch a touch. Então é isso, tem um link na minha página que dá acesso às duas versões, tanto ao e-book, que você já pode ler agora, quanto a pré-venda do livro, que vai ser enviado a partir do dia 27 de fevereiro. Que aí vai ser o livro na versão física, né? É isso O que você livro tá na versão... É exatamente isso, o livro na versão física. Tá certo. Tatuapé fica onde? Ah, fica em São Paulo. Eu esqueço, né, que a internet ela tem uma abrangência enorme. Eu tô falando. Então, o bairro do Tatuapé é um bairro aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo. Só que aí depois eu coloco maiores informações do lançamento. A gente ainda está preparando tudo para poder receber vocês com muito carinho. A todo mundo que me segue, a todo mundo que vai querer lá fazer essa troca comigo. Tá certo, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque acho que você está trazendo informações muito valiosas, né? E concatenadas de uma forma que é muito pedagógico também. Então, eu imagino que seu livro realmente vai ser um sucesso e graças a Deus que vai ser, né? Porque tem muita gente precisando dessas ideias, né? Ter acesso a isso. Então, quero te agradecer mais uma vez. Foi uma honra conversar com você. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. E certamente muita gente aqui vai querer seu livro, com certeza. Já vai botar na filinha de espera da leitura, né? Que maravilha, espero. Eu mesmo sou um desses. A Amazon vai vender o livro físico também, né? Também. Ela vai vender os dois. A maioria das plataformas, Livraria Cultura, Submarino, todas essas plataformas de venda, principalmente de livros, a Saraiva, se eu não me engano, ele está cadastrado em todas e vocês podem encontrar. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada. Perfeito. Tá bom, então. Olha, um grande abraço para você. Quero agradecer também os ouvintes que participaram dessa live. Ela vai ficar gravada, né? Então, se alguém quiser rever em algum momento, vai ficar gravada na minha página, Não Monogamia Responsável. Não sei se vai ficar na sua também, mas de todo modo, se você quiser, se alguém quiser indicar para outra pessoa que acha que possa aproveitar esse conteúdo, ela vai estar gravada lá na minha página do Não Monogamia Responsável. Ok? Tá então certo. É isso. Um grande abraço, boa noite. Boa noite. E até mais. Obrigada.